O mundo está mudando, mais rápido do que o homem. Há 20 anos, o mundo cabia em um Nokia 3310, um objeto simples, quase silencioso, cuja função se limitava a ligar, enviar mensagens e sobreviver a qualquer queda imaginável. Hoje, esse mesmo mundo já não respira no mesmo ritmo. As máquinas falam, os algoritmos aprendem, a inteligência artificial escreve, analisa, imita a voz humana, até desfazer as fronteiras entre a ferramenta e o espírito. Nossos relógios observam nossos corações. Eles medem nossa respiração, vigiam nossas noites, adivinham nossas fragilidades antes mesmo que possamos percebê-las. Robôs avançam, correm, seguram objetos, respondem, interpretam. Corpos são aumentados, corrigidos, prolongados, às vezes ultrapassados. A pergunta já não é mais: o que podemos inventar? A pergunta agora é: até onde ainda podemos continuar humanos quando a tecnologia transforma o próprio homem? Este documentário, produzido para Rochma, explora o que a ciência promete e o que a Bíblia revela, onde as linhas do futuro cruzam as palavras antigas. Capítulo 1. O estado atual. O homem já conectado. O futuro já não é um horizonte. Ele já está no nosso pulso, no nosso bolso, ao redor dos nossos corpos. Os relógios inteligentes agora observam aquilo que nossos olhos não veem. Eles medem a atividade elétrica do coração, acompanham o oxigênio do sangue, analisam o estresse, a respiração, o sono. Eles vigiam, como um companheiro invisível, às vezes mais atento do que nós mesmos. Ao nosso redor, os sensores biométricos se tornaram as sentinelas silenciosas da era moderna. Eles seguem nossos passos, nossos batimentos, nossos ritmos internos. Desenham um retrato vivo do que somos, segundo após segundo. As inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, Claude e tantas outras, já moldam nossas palavras, iluminam nossas decisões, prolongam nossa memória. Tornam-se as novas vozes da análise, os novos escribas do mundo digital. O biomonitoramento contínuo se instala nos hospitais, mas também nos lares. Câmeras inteligentes identificam movimentos, reconhecem rostos e aprendem nossos hábitos. A IA detecta hoje certos cânceres antes que apareçam a olho nu, prevê AVCs, identifica diabetes em uma simples foto do olho. Projetos que ontem ocupavam os laboratórios estão entrando no mundo real. Medição da glicemia, sem agulha. Detecção em tempo real de variações fisiológicas. Análises hormonais à distância. Próteses neurais capazes de traduzir o pensamento, como os primeiros passos do que chamamos de Neuralink. Nessa transformação silenciosa, uma antiga palavra ressoa: Nefesh, o sopro vivo, a pessoa em sua totalidade. A Bíblia usa esse termo para descrever o ser humano em sua dimensão profunda, interior, frágil, muito além de um corpo mensurável. Está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2, versículo 7. E outro termo fala com força nesta época de dados e algoritmos: Fós, a luz. Nas Escrituras, é aquilo que revela, ilumina, expõe. Como se nossas máquinas tentassem agora, à sua maneira, produzir sua própria forma de luz. Uma luz artificial, porém cada vez mais poderosa. Então uma evidência se impõe. O homem moderno já não está sozinho. Ele é acompanhado, vigiado, prolongado, por máquinas que o observam, analisam, às vezes melhor do que ele mesmo. Capítulo 2. Até onde a tecnologia pode chegar? O futuro já não é ficção.
Ele está sendo desenhado nos laboratórios, nas salas de engenharia e nos corredores silenciosos dos hospitais, onde a máquina começa a se instalar como parceira do amanhã. O futuro credível, 10 a 20 anos. Nas próximas 2 décadas, o ser humano poderá se tornar um ser assistido de forma contínua. Exoesqueletos, hoje reservados à medicina ou à indústria, poderão se tornar populares, prolongando nossas forças, reduzindo nossos limites, sustentando corpos cansados. Robôs assistentes talvez se tornem tão comuns quanto smartphones. Silenciosos, discretos, autônomos, capazes de administrar uma casa, dirigir um carro ou acompanhar idosos como companheiros programados. A realidade aumentada poderá se tornar permanente, sobreposta ao real como uma segunda camada de existência. Dados vivos, indicações, rostos identificados, tudo visível com um simples piscar de olhos. As interfaces cérebro-máquina, ainda experimentais, poderão atravessar o limiar do cotidiano. Comandos de objetos, comunicação pensamento a pensamento, controle direto de aparelhos. Uma tecnologia íntima, íntima demais para alguns. E a medicina guiada por IA se tornaria uma das grandes revoluções do século. Diagnósticos antecipados, cirurgias assistidas, tratamentos personalizados. Uma medicina que enxerga o futuro antes mesmo de a doença aparecer. O futuro hipotético, 20 a 50 anos. Mais adiante, no horizonte dos próximos 50 anos, surge um futuro mais incerto. Corpos parcialmente mecânicos, músculos assistidos, órgãos artificiais, reflexos aumentados. Robôs humanoides realmente autônomos, caminhando, decidindo, aprendendo, ocupando tarefas hoje humanas. Ciborgues com capacidades ampliadas, memória, rapidez, resistência. E talvez, uma longevidade extrema, possibilitada pelos avanços da medicina regenerativa. Nesse mundo especulativo, uma palavra antiga ressoa: passar. A carne. Aquilo que é perecível, vulnerável. Os profetas a utilizam para descrever a fragilidade essencial da condição humana. Mesmo aumentada, a carne continua carne. Está escrito: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Isaías 40, versículo 6. Uma verdade imutável diante de todos os futuros possíveis. As barreiras técnicas reais. Pois, apesar de todas as ambições, o futuro não é ilimitado. Erguem-se barreiras materiais, biológicas e lógicas. A energia continua sendo o primeiro obstáculo. Nossas baterias nunca conseguiram acompanhar nossos sonhos. A biologia permanece uma fronteira. O corpo rejeita o que não reconhece, recusa às vezes a fusão com a máquina. A consciência, essa, permanece um mistério selado. Nenhuma IA, por mais avançada que seja, é viva. E a entropia lembra uma lei universal. As máquinas se degradam mais rápido do que o humano que tentam imitar. Nesse quadro, outra palavra antiga se eleva: Logos, a razão, a palavra, o princípio. No pensamento bíblico, é aquilo que ordena, que dá sentido. Nossas tecnologias às vezes tentam reproduzir essa lógica, mas não possuem nem sua origem, nem sua profundidade. Então impõe-se o veredito: o futuro será poderoso, mas jamais será sem limites. Capítulo 3. O problema ecológico. A máquina está destruindo o mundo. No início do século XX, o mundo parecia intacto. Em 1940, a poluição industrial, medida em escala planetária, era quase inexistente. As cidades ainda respiravam. As florestas se estendiam sem interrupção. Os oceanos carregavam uma vida abundante, livre, indomada. Então vem os anos 1980. O filme Koyaanisqatsi, lançado em 1982, rompe o silêncio. Uma obra sem palavras,
mas saturada de sentido, mostrando a deriva acelerada de um mundo que se tornou dependente de suas máquinas. O ritmo industrial devora o ritmo da natureza. As linhas de produção substituem as paisagens. As multidões se movem como fluxos mecânicos. A música de Philip Glass martela uma verdade simples. Uma existência desequilibrada sempre acaba se voltando contra si mesma. E hoje, em 2025, as curvas não avançam mais. Elas sobem na vertical. A extração de metais raros, necessária para baterias e circuitos eletrônicos, cava a terra até o esgotamento. A produção de baterias cresce mais rápido do que nunca. As emissões de CO2 atravessam limites irreversíveis. Os microplásticos invadem nossos organismos. O desmatamento apaga florestas milenares. Os solos se tornam estéreis. Os lençóis freáticos carregam toxinas. E a biodiversidade desaba em um ritmo que até os cientistas têm dificuldade em nomear. Pois por trás de cada avanço tecnológico existe um bastidor invisível: a destruição do mundo natural. O lítio, indispensável às baterias modernas, agora exige escavar centenas de metros, secando regiões inteiras. O cobalto, pilar da eletrônica, é frequentemente extraído ao custo de condições humanas perigosas, às vezes desumanas, no coração de solos tóxicos. O silício, base de nossos microprocessadores, exige temperaturas extremas, devoradoras de energia. E a robótica, símbolo do futuro, depende de bilhões de componentes quase impossíveis de reciclar. Assim, o futuro robótico repousa sobre um passado e um presente ecologicamente devastado. Está escrito: a terra está de luto, ela definha, pois seus habitantes a profanaram. Isaías 24, versículos 4 a 5. Um versículo antigo, mas que soa como uma crônica contemporânea. O progresso tecnológico avança, implacável, mas sua sombra se estende atrás dele, longa, silenciosa, profundamente terrestre. E então surge uma pergunta inevitável: mas além da Terra, o que diz a Bíblia? Capítulo 4. O que a Bíblia diz sobre o corpo, a alma e a tecnologia? A tecnologia questiona o nosso corpo, mas a Bíblia questiona nossa natureza profunda. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, o ser humano é apresentado como muito mais do que um conjunto de matéria. Ele é um ser vivo, um sopro, uma identidade. Um hebraísmo resume isso perfeitamente. Nefesh, a pessoa viva em sua totalidade: corpo, sopro, consciência, relação. O que a ciência mede é apenas uma faceta. O que a Bíblia descreve abrange tudo. O ser humano não é apenas um corpo. Está escrito que o homem é formado do pó, mas animado por um sopro que o ultrapassa. Esse sopro não é um simples fenômeno biológico. É a dimensão invisível que faz do ser humano um ser moral, espiritual, relacional. Um mistério que as máquinas não compreendem, mas que a consciência sente. O corpo é um templo, não uma matéria infinitamente modificável. Está escrito: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 19. Nessa visão, o corpo não é um acessório intercambiável, nem uma estrutura que se pode remodelar à vontade, nem um suporte destinado a ser substituído peça por peça. Ele carrega uma dignidade, carrega uma vocação, carrega um limite. O ser humano é criatura e não criador. No coração do progresso tecnológico, esconde-se uma tentação antiga: acreditar que o homem pode se tornar Deus, modificar a vida, ultrapassar a morte, remodelar a carne, escrever a consciência. Um sonho sedutor, mas perigoso. Pois a Bíblia lembra que a fronteira não é apenas biológica, ela é ontológica. O ser humano não é a origem, não é a fonte.
E quando tenta se autodivinizar, acaba perdendo aquilo que buscava preservar, sua própria humanidade. A tensão entre carne e espírito. Está escrito: a carne deseja o que é contrário ao espírito. Gálatas 5, versículo 17. A carne representa o limite, a fragilidade, a temporalidade. O espírito representa a eternidade, a direção, a vida interior. A tecnologia melhora a carne, mas nunca toca o espírito. Ela prolonga a vida, sem revelar o sentido dela. E é aqui que está o alerta bíblico. A confusão entre o Criador e a criação conduz a humanidade a uma ilusão, a de ser mais do que realmente é. Capítulo 5. O homem aumentado. Progresso ou transgressão? O progresso tecnológico nunca é um bloco uniforme. É uma fronteira em movimento onde o melhor e o pior coexistem, muitas vezes na mesma invenção. O homem aumentado não é apenas uma ideia científica, é uma questão moral, espiritual, quase existencial. O que a humanidade pode encorajar? Existem avanços que honram a dignidade humana. Próteses devolvem a pessoas com deficiência a possibilidade de andar, de segurar, de viver de outra forma. Robôs médicos assistem cirurgiões, reduzem riscos, salvam vidas. Inteligências artificiais detectam doenças em estágio precoce, preveem complicações, oferecem novas chances. Exoesqueletos apoiam trabalhadores, diminuem lesões, aliviam o peso. E em todo lugar onde o sofrimento pode ser reduzido, a inovação se torna uma forma de compaixão. Nesses casos, a tecnologia não eleva o homem acima de si mesmo, ela o restaura. O que a humanidade deve recusar? Mas outra linha, mais sombria, atravessa nossa época. Aquela em que o aumento se torna transformação, onde a tecnologia deixa de ser uma ferramenta para se tornar uma identidade. A fusão homem-máquina como símbolo de perfeição. A modificação ilimitada do corpo, como se a matéria humana já não tivesse significado algum. O transhumanismo messiânico, prometendo uma imortalidade tecnológica. A divinização do homem, acreditando abolir a morte por meio da técnica. O culto silencioso, mas real, da tecnologia, onde o progresso toma o lugar da transcendência. Nessa busca, não é mais o sofrimento que se combate, é a própria condição humana. O ponto espiritual fundamental. Existe uma fronteira que nenhuma máquina ultrapassará, por mais poderosa que seja. As máquinas nunca terão alma. Elas podem imitar a voz, simular o pensamento, reproduzir a emoção. Podem aprender, corrigir, otimizar, mas não podem sentir, não podem amar. Não podem escolher o bem por convicção, nem o mal por fraqueza. Não possuem interioridade, nem consciência moral. Não conhecem a beleza, apenas sua medida. E é justamente aí que está a verdadeira diferença. O homem aumentado continua sendo homem. A máquina aperfeiçoada continua sendo máquina. O perigo não é técnico, está na ilusão. Acreditar que a máquina pode substituir aquilo que constitui a própria essência do ser humano. Capítulo 6. A armadilha de Babel. Tornar-se Deus. Existe na Bíblia um relato antigo, um relato que fala menos de pedras e torres do que da ambição interior do ser humano. Gênesis 11. O episódio de Babel. Está escrito: construamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome. Gênesis 11, versículo 4. Não era uma construção, era uma proclamação. Um projeto tecnológico que se tornou projeto espiritual.
O homem não queria apenas construir uma cidade. Ele queria se elevar, medir-se ao divino, abolir a distância entre criatura e criador. Babel não é um mito antigo, é um espelho. Hoje, uma nova torre se ergue. As ambições do nosso século se parecem de maneira inquietante com as daqueles antigos construtores. As IAs messiânicas, anunciadas como capazes de resolver todas as crises, curar sociedades, formar uma nova sabedoria sintética. O transhumanismo, prometendo vencer a morte pela fusão entre homem e máquina. A imortalidade digital, sonhada como uma existência eterna em servidores. A clonagem, que replica aquilo que a natureza não duplica. A modelagem completa do cérebro, como se a consciência pudesse ser transferida como um arquivo. Cada inovação carrega em si uma tentação, a de acreditar que o homem pode recriar a si mesmo, que pode ultrapassar o limite que nenhuma geração antes dele conseguiu ultrapassar, que pode tornar-se seu próprio Deus. Os robôs não são o problema. O perigo não é a máquina. A máquina não sonha. A máquina não espera. A máquina não ambiciona nada. A máquina não constrói torres para o céu. Ela executa. Ela calcula. Ela imita. Não é ela que busca se elevar. É o homem. Babel nunca é uma questão de arquitetura. É uma questão de motivação interior. A verdadeira questão. A IA não é demoníaca. A robótica não é corruptora. O progresso não é um inimigo. O verdadeiro perigo está em outro lugar. O perigo nunca é a máquina. É o coração do homem por trás da máquina. Quando a tecnologia se torna um ídolo, o homem repete Babel. Quando a ciência se torna uma promessa de salvação, o homem recomeça Babel. Quando o ego sonha em tornar-se Deus, a torre se reconstrói, pedra após pedra, linha de código após linha de código. Capítulo 7. O aviso final. Poder sem sabedoria. A humanidade ultrapassou fronteiras que seus antepassados jamais imaginariam. Ela prolongou a vida, transformou a matéria, moldou máquinas capazes de calcular, aprender e, às vezes, até imitar aquilo que se acreditava reservado ao espírito humano. O homem avança tecnologicamente. A cada ano, suas invenções ficam mais rápidas, mais precisas, mais poderosas. Mas por trás dessa ascensão, outra linha se desenha, uma linha descendente. Pois moralmente, espiritualmente, interiormente, a humanidade retrocede. A sabedoria já não acompanha a velocidade do progresso. A reflexão não alcança mais o poder. A responsabilidade não equilibra mais a ambição. E enquanto o homem constrói suas máquinas, o planeta se esgota para sustentá-las. Os recursos colapsam. Os equilíbrios naturais desaparecem. A Terra se torna o combustível sacrificado de uma civilização embriagada de desempenho. Então surge o paradoxo do século XXI. Temos o poder dos deuses, mas a sabedoria de crianças. Os profetas já tinham visto esse desequilíbrio. Está escrito: a terra é profanada por seus habitantes. Isaías 24, versículo 5. Uma frase pronunciada há milênios, que hoje ressoa como um julgamento sóbrio, lúcido, quase contemporâneo. A tecnologia deu ao homem um poder imenso, mas sem sabedoria, o poder se torna uma ameaça. Não porque as máquinas dominam, mas porque o homem que as cria não consegue mais dominar a si mesmo. Conclusão. A Bíblia já havia avisado. Os robôs não são inimigos. A inteligência artificial não é por si só uma ameaça. Desde o início, o verdadeiro perigo nunca foi mecânico. Sempre foi
humano. O que a Bíblia anunciava não era o medo das máquinas, mas o medo de um coração desequilibrado, de uma humanidade que confunde poder com sabedoria, progresso com vocação, tecnologia com transcendência. O futuro não deve se tornar um mundo onde a máquina ocupa o lugar de Deus, onde o homem se curva diante de suas próprias invenções, onde a tecnologia se torna um ídolo silencioso, porém exigente. O futuro deve continuar sendo um mundo onde a ciência serve, onde as ferramentas iluminam, onde a criatividade humana permanece uma extensão da responsabilidade e jamais do orgulho. Pois existe uma verdade simples, estabelecida como uma bússola. A humanidade não precisa ser aumentada, ela precisa ser reequilibrada. Este documentário, realizado para Chokhmah, lembra uma evidência antiga. O progresso não é mau, mas deve permanecer em seu devido lugar, e seu lugar nunca é acima do homem, muito menos acima de Deus.